Vamos lá então, o que a gente vai precisar? Eu vou falando os ingredientes para vocês, tá? E vocês vão acompanhando aí. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar o açúcar, tá? 420 gramas de açúcar refinado. Vou colocando aqui na minha batedeira. Açúcar refinado. Aqui eu tô utilizando 6 ovos pequenos. Se você for pesar os ovos, é entre 300 a 320 gramas de ovos, tá? Aqui no caso eu usei 6 ovos pequenos, mas se for ovos muito grandes, pode utilizar 5, tá? Depois que a gente colocou os ovos, a gente vai colocar, deixa eu pegar uma colher aqui, 200 gramas de margarina sem sal gelada, tá, gente? Eu tô utilizando a margarina gelada, eu já fiz muitos testes, tá? E com a margarina gelada eu notei que a massa parece que ela cresce mais, ela fica com mais volume, tá? Então por isso que eu gosto de usar margarina gelada. Margarina sem sal, tá? Coloquei esses 3 ingredientes na batedeira, agora eu vou baixar aqui minha batedeira e vou bater em velocidade baixa para alta, ali na velocidade média para alta, e vou deixar batendo até que esses 3 ingredientes dobrem de volume. Vai virar um creme mais fofo e meio mais branco. Como eu tô utilizando os ovos vermelhos, não vai ficar tão branquinho, vai ficar mais amarelado, tá? Mas eu vou mostrar pra você como é que fica, né, esse creme fofo, certo? Então, vou bater agora e vou esperar dobrar de volume, certo? Bom, pessoal, fiz essa primeira etapa de bater esses 3 primeiros ingredientes. Vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Vira um creme assim. Deixa eu pegar aqui uma espátula, ó, fofo, branquinho, meio amareladinho, tá? Dobra de volume esses 3 ingredientes, certo? Bom, pessoal, agora que a gente já olhou aqui, a gente coloca de volta, porque a gente não terminou a nossa massa ainda. E agora a gente vai acrescentar na nossa receita creme de leite. Vou colocar a caixinha toda de creme de leite, tá? Não precisa tirar o soro. Vou colocar também iogurte natural, tá? A massa de Red Velvet, ela tem, né, essa proposta de ser uma massa mais... É tipo um azedinho que não é azedo, sabe, gente? É um charme na massa o iogurte. Vou colocar só a metade do potinho de iogurte, tá? Aqui é um potinho de 170 gramas, eu vou colocar a metade, tá? Bom, coloquei essa parte agora, já vou também adicionar uma colher de sopa de essência de baunilha. Essa aqui que eu tô usando é a baunilha aquela escura, mas tem a baunilha branca, você pode utilizar também, tá? E agora eu vou bater novamente, tá? Então vou baixar aqui e vou bater. Esse momento agora de bater o creme de leite, o iogurte natural e a essência vai dar um aspecto na minha massa de como se ela tivesse talhado, tá? E aí o que acontece? Deixa eu tirar agora essa parte aqui, porque eu não vou usar esse batedor, mas a massa ela vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Como se ela tivesse, ó, talhado, ó. Fica talhada. Tá? Mas a massa tá dando super certo, tá, gente? É assim mesmo. Agora a gente vai começar a adicionar os secos, certo? Agora é a hora que vai entrar a nossa farinha de trigo, cacau em pó e o fermento, tá? E também, claro, o nosso corante vermelho, certo? Agora eu vou começar a intercalar os secos. O fermento eu vou deixar por último, tá? Começa colocando um pouquinho de cacau. Tô utilizando 20 gramas de cacau 50%, tá? E também estou utilizando 400 gramas de farinha refinada. A minha farinha é a farinha sem fermento, mas se você quiser utilizar com fermento, pode utilizar. Porém, só não vai precisar colocar a colher de sopa de fermento, tá? Então, vou colocar a farinha aqui e vou começar a mexer com o meu fouet, certo? Agora eu começo a misturar a minha massa. Farinha e cacau. Coloco o resto de cacau. O mais indicado para massa de Red Velvet é os 50%, tá? É como se fosse para dar um pequeno sabor, colocar o fermento, uma colher de sopa de fermento,
certo? Dou uma misturada no fermento. Não precisa ficar com medo do fermento, gente. O fermento, ele entra em ação quando ele atinge entre 45 a 50 graus. E essa temperatura a gente só alcança dentro do forno, tá? Então podem ficar tranquilas com o fermento. Agora eu vou adicionar o nosso corante, tá? É 30 gramas de corante. Esse tubinho de corante aqui, eu tô usando o morango, corante vermelho morango da Mix. Ele tem 60 gramas. Esse aqui é o tubinho maior. Tem o tubinho que ele é mais fininho. É um tubinho daquele fininho inteiro, que dá 30 gramas. Mahara, é muito corante, não vai amargar minha massa? Pode ficar tranquila que não vai amargar a tua massa, tá? A nossa massa, ela tem bastante açúcar, tem cacau, iogurte, leva muitos ingredientes ricos em sabor, então o corante, ele vai servir apenas e exclusivamente para dar a cor vermelha perfeita na nossa massa de Red Velvet, tá? Então eu vou colocar aqui as 30 gramas, eu sei que é metade desse tubinho aqui. Então eu adicionei, vou misturar um pouquinho, depois eu adiciono o resto, tá? Fica uma massa bem vermelha, um vermelho bem vivo, ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui que não deu a metade ainda. Olha que linda, gente. Olha que arraso essa massa. Olha. Maravilhosa. Terminei de colocar o corante. Agora eu vou finalizar essa massa na batedeira, tá, gente? Um vermelho lindo, maravilhoso. Tá, gente? E agora eu vou colocar aqui. Vou bater por mais 10 a 15 segundos. Que não passe de 15 segundos em velocidade máxima, tá, gente? Pronto, gente. Então agora eu vou utilizar as minhas forminhas. Eu tô utilizando aqui 4 forminhas de 14 por 5. Por que a assadeira de 5 centímetros ela é melhor? Quando a gente assa as nossas massas em assadeiras baixas, o que acontece? Elas vão ficar menos tempo no forno. E ficando menos tempo no forno, elas vão se manter mais úmidas. Quando a massa fica muito tempo no forno, que nem acontece quando a gente assa nas assadeiras de 10 centímetros, a massa acaba que resseca na volta e às vezes fica até crua no meio, não é isso que acontece? Então, gente, com a assadeira baixa, você não tem esse problema. O bolo, ele cresce mais parelhinho, né? E assa todo completinho, nas laterais fica a mesma textura do centro do bolo. E isso é muito agradável para quem consome esse bolo, não cria aquela casquinha durinha embaixo e nas laterais. E nem aquela casca dura em cima, que muitas vezes a gente tem que cortar todinha e, né, e descartar, né? Para untar as minhas forminhas, eu gosto de usar o desmoldante, esse aqui da Carlex, tá? Você encontra em lojas de confeitaria, lojas de embalagens, tá? Então, eu vou colocar aqui nas laterais. Lembrando que é gordura o desmoldante, então você não pode exagerar. Coloquei numa forminha. Vou repetir o mesmo processo nas 4. Uma coisa que eu sei que vão me perguntar muito, Mahara, e se eu não tiver o desmoldante, eu posso untar a forminha de maneira convencional, usando a manteiga e a farinha? Ou o papel manteiga no fundo da forma? Claro que pode, tá, gente? Eu vou no olhômetro mesmo, que eu já tô acostumada a fazer, e vou espalhando até deixar mais ou menos a mesma quantidade nas 4 forminhas, tá? Então agora a gente vai começar a dividir a nossa massa. Olha a massa. Olha como é que foi o resultado da nossa massa. Eu duvido, você já tinha visto uma massa de Red Velvet tão linda quanto essa. E você vai aprender a fazer essa massa. Coloquei nas forminhas, depois eu ajeito a massa com a própria espátula, dou uma misturadinha. Depois vou dar uma batidinha também para sair essas bolinhas.
parte, agora é hora de levar pro forno as nossas massinhas. Eu já deixei o forno pré-aquecendo em quantos graus? 160 graus. Gente, esse é o grande pulo do gato da massa de Red Velvet. Claro que também, né, juntamente com todos os ingredientes que não podem ser substituídos, trocados, tem que ser tudo como está na receita, tá, gente? Tá, gente, para chegar nesse resultado perfeito, certo? Então, o meu forno, ele é um forno bem forte, tá? Ele aquece super bem, então eu vou assar a minha massa de Red Velvet nele entre 160 a 170 graus. Na temperatura de 160 graus é que você chega naquela cor perfeita da massa. Na lateral a massa também vai ficar vermelha e não marrom. É isso que muita gente erra na hora de assar a massa de Red Velvet. Acha que tem que assar ela na mesma temperatura das outras massas. Só que não, ela é uma massa mais sensível ao calor, então se você quer que ela fique vermelhinha não só por dentro e também por fora, asse ela em 160 graus, 170 no máximo, tá? Vai demorar obviamente um pouquinho a mais para assar, vai demorar em torno de uns 50 minutos, 55, para assar essas 4 forminhas, certo? Então, gente, façam isso, coloquem 160 graus, não fiquem ansiosas que a massa tá demorando demais para assar, porque ela vai demorar um pouquinho a mais para assar. Mas se você assar ela na forminha de 5 centímetros, ela já vai assar mais rápido por si só, certo? Então agora eu vou colocar lá no meu forno e depois eu volto para mostrar o resultado dessa massa para vocês. Um beijo!